tudo bem? Sou Simone Ferreira e gostaria, nesses instantes que nos foram concedidos aqui nesse canal, conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma passagem que se encontra no Evangelho de João, João 5, do 1 ao 9, que fala sobre a cura do enfermo no tanque de Betesda. Selecionei essa passagem de João por entender que ela é rica de elementos para que possamos conversar, embora outros evangelistas também tenham comentado a respeito desta cura do paralítico que também a gente encontra nas Escrituras. Então me permitam ler esse trecho para que a gente possa fazer algumas referências na sequência. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, de Betesda. Tem 5 pórticos. Nestes pórticos estava deitada uma multidão de enfermos, cegos, coxos e atrofiados, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a. O primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que se encontrava enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe disse: Queres tornar-te são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho uma pessoa que me jogue no tanque quando a água for agitada. Enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu catre e anda. O homem logo ficou são e andava. Como eu disse, é uma passagem rica de elementos que podem nos ajudar a refletir sobre o nosso percurso de vida. Então, levanta-te e anda. É a proposta da nossa fala de hoje, né? Um convite ao protagonismo. E esse tal de protagonismo, o que será? Eu acredito que a grande maioria já ouviu essa expressão, porque é um termo muito usado na teledramaturgia, usado no teatro, né, nas obras literárias, televisionadas. Nós sempre vamos encontrar uma figura central, né, alguém que o enredo, o tema, o roteiro gira em torno. Né. Então, quando nós trazemos o protagonismo para a vida, estamos querendo dizer que existe então uma autoria, né, e um papel principal atribuído a nós mesmos. Então, é como dizer que somos os autores e atores, ou autoras e atrizes da nossa própria vida. Né? Aquele personagem cuja, né, a mudança, as decisões estão na mão da própria pessoa. E o protagonismo na vida, ele está ligado nessa perspectiva que nós estamos trazendo aqui. A autonomia está ligado à proatividade e à autoeficácia. A autonomia, a gente pode dizer que é aquela liberdade que todos nós temos de escolher e de gerenciar a nossa própria vida. A proatividade é quando eu faço um movimento de ação e uma ação responsável diante da vida. E o que seria autoeficácia? É um termo que a gente traz da psicologia, foi cunhado por Bandura, que estudou sobre a autoeficácia, que está ligado a um reconhecimento da própria capacidade, quando eu sei que eu dou conta de realizar uma determinada tarefa, uma determinada ação. Então, este protagonismo na vida que a gente tem ouvido muito na atualidade, né, eu diria que é o termo da moda, é, na verdade, um convite antigo. Nós já estamos sendo, como disse, né, convidados a protagonizar a nossa vida há muito tempo. Então, quando Jesus diz para o enfermo do tanque de Betesda, levanta-te e anda, ele também está dizendo para nós, né, toma posse da tua vida, faz a tua parte, te responsabiliza pelo teu próprio percurso, né, saia de trás do palco, vá para o centro, né, ou deixe de ser coadjuvante para assumir o papel principal. Não permita que outros sejam diretores e roteiristas da sua vida, porque muitas vezes quando nós atribuímos a alguém essa tarefa, né, de ser roteirista da nossa vida, de nos dirigir, pode ser que nos conduza por caminhos, por percursos que
nós não desejaríamos percorrer. Então, protagonismo é vontade. Algo que eu gostaria de pontuar nesses instantes que nos foram concedidos é quando eu digo eu quero. E aí, de novo, vou trazer um recorte aqui dessa passagem de João. Quando Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz: queres tornar-te são? Então, muito importante esse questionamento que ele faz, porque ele está verificando a intenção da pessoa. Você tem vontade de sair dessa condição? E ao mesmo tempo, ele está pedindo uma autorização. Então, será que a gente às vezes realmente quer sair da condição que se encontra? Quantas vezes nós não temos vontade de fazer movimentos de mudança e de cura, ou melhor, de autocura, em relação à nossa vida, às situações que nós estamos vivendo? Então, Jesus, com toda a sua sensibilidade, respeitando o livre-arbítrio, pergunta: você quer? Então, para que eu tenha mudanças na minha vida, eu preciso ter esse desejo, que é a vontade. E ele também, como eu disse, pede um consentimento para ajudar. Porque pode acontecer, e muitas vezes acontece, de nós oferecermos ajuda para alguém que às vezes não quer aquela ajuda. Nós nem perguntamos, às vezes vamos impondo, como aquele roteirista que eu comentei, como aquele diretor, né, que determina. A gente muitas vezes parece que já sabe o que é melhor para o outro, tirando muitas vezes, né, a oportunidade do outro decidir o que ele quer e de fazer por si mesmo, né, de ser autor e ator, autora e atriz das suas decisões, da sua vida. Então, quando eu faço pelo outro, quando eu determino o que o outro deve fazer, eu tiro a dignidade dele e estou interferindo, estou, digamos assim, ferindo o livre-arbítrio. Então, Jesus faz esse questionamento: você quer? Está perguntando para todos nós. Será que nós queremos realmente transformações na nossa vida? Eu quero. É isso que ele espera, né? É essa resposta que ele espera de todos nós. E é essa resposta que a gente deve fazer. Essa resposta não é essa pergunta que a gente deve fazer, né? Queres tornar-te são? Queres a minha ajuda? De que maneira eu posso te ajudar? E a pessoa vai nos dar ou não o seu consentimento. E a gente precisa entender. Quando falamos em vontade, é importante trazer uma fala de Leon Denis, que tem no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um capítulo, né, onde fala das potências da alma, e ele coloca a vontade como sendo a principal potência. E eu separei aqui uma fala, onde ele diz assim, que o uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana nos permitirá modificar nossa natureza íntima, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Então, sem vontade nada acontece. Albert Einstein já nos dizia isso. E Leon Denis, né, tem um tratado muito rico a respeito desta potência. Quer dizer, é preciso que você queira. Então, quando Jesus nos perguntar: queres tornar-te são? Eu quero. Eu tenho vontade, eu quero. Mas protagonismo também é autorresponsabilidade. Quando Jesus diz: levanta-te e anda, ele estava chamando aquele homem à autorresponsabilidade. Eu assumo a minha parte, né? Eu tomo posse. E nós sabemos muitas vezes que no dia a dia a gente pode atribuir responsabilidades a terceiros, né? Não se apropriar da parte que nos cabe. É claro que existem fatores internos e externos determinando as nossas atitudes. Os externos é quando eu terceirizo. O interno é quando eu analiso e penso a respeito da minha parte, de qual é a contribuição, né? Tudo o que me acontece tem a ver ou não com as coisas que eu realizo, com a minha ação ou com a minha omissão. Então é muito importante que a gente possa perceber se às vezes nós estamos nos responsabilizando, assumindo, porque foi isso que Jesus instigou no enfermo do tanque. Queres? Levanta, anda, faz a sua parte, não terceirize, não arranje desculpas. Mas olha que o nosso irmão lá no Evangelho diz: Senhor, não tem uma pessoa que me jogue no tanque. E Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, não é? Quantas vezes nós já agimos como este enfermo?
né? Adiando, terceirizando, né? E esperando que algo fora aconteça, que alguém venha e faça uma transformação na nossa vida. E às vezes as coisas não acontecem, então eu preciso atribuir responsabilidades que, na verdade, seria encontrar culpados. Muitas vezes nós fizemos isso, né? Porque eu não tinha uma pessoa, muitas vezes eu posso ainda trazer uma dor, algo mal resolvido lá da minha infância, né? Foi porque a minha infância foi desse jeito, foi porque eu tive estes ou aqueles pais, né? Foi porque eu tenho uma situação agora bem desafiadora, e todos nós estamos vivendo, né, dias bem desafiadores, mas nós precisamos observar qual é a nossa parte em tudo que nos acontece. Não posso sempre terceirizar, atribuir ao governo, atribuir à crise, atribuir à pandemia, que é o nosso momento atual, e muitas vezes atribuir, né, aos obsessores, determinadas situações que acontecem na nossa vida ou que deixam de acontecer, né? Corremos esse risco como reencarnacionistas, compreendendo essa inter-relação que nós temos com o mundo invisível, com os espíritos, né? Muitas vezes nós corremos esse risco de responsabilizá-los, ou melhor, de culpá-los por questões que acontecem ou deixam de acontecer na nossa vida. E quando Jesus fala, levanta-te e anda, chamando ele à autorresponsabilidade, ele também está dizendo, pare de procrastinar. Nós não precisamos esperar 38 anos para que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Então, às vezes, há muitos adiamentos e nós devemos nos atentarmos para isso. Quantos adiamentos? Às vezes a gente projeta situações para concretizar para depois de uma data específica, né? A gente observa muito isso. Depois da temporada, depois do carnaval, depois do feriadão X ou do feriadão Y, depois das férias, assim, quando as crianças crescerem, depois que eu me casar, depois que eu me aposentar, depois que eu me formar. Nossa, quantas vezes a gente adia determinadas situações, né? E a gente precisa ficar muito atento a isso. Há aqueles que fazem também um movimento ainda mais drástico, vamos dizer assim, né? Porque nós podemos, enquanto reencarnacionistas, dizer assim, olha, na próxima encarnação eu resolvi isso, ou eu olho para isso, ou dou conta daquilo. Então, a autorresponsabilidade eu assumo, mas protagonismo também é eu mudo. Protagonismo é mudança. Então, aqui eu gostaria de comentar e trazer para enriquecer a nossa fala, além dessa passagem do Evangelho que é riquíssima, uma frase bem conhecida de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina ocidental, que viveu aproximadamente 350 anos antes de Jesus, antes do Cristo. E ele dizia o seguinte, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Totalmente alinhado com a fala do Mestre Jesus. Também questionando, você está disposto a fazer uma mudança de hábitos, mudar o seu estilo de vida, mudar os seus valores, o seu modo de pensar e de reagir, o seu modo de sentir? É importante isso, porque se eu continuo com os mesmos hábitos, com a mesma forma de pensar, né, como é que eu vou ter a mudança que eu almejo? E aqui a gente pode ampliar, porque quando ele fala, não é, daquilo que nos adoece, tem questões que adoecem o nosso corpo, tem questões que adoecem a nossa alma, e tem questões que adoecem o nosso espírito. Então Jesus perguntou, queres tornar-te são? Hipócrates, você quer mudar? Mudar o seu estilo, deixar para trás, abrir mão. Então, às vezes nós temos questões de saúde que exigem de nós uma mudança no modo como nós nos alimentamos, né? Até mesmo se nós temos uma vida sedentária ou não, tem uma influência. Pode ser que a questão que a gente tenha que modificar e curar seja a nossa vida financeira, né? A saúde financeira, e eu estou disposta a rever os meus hábitos de consumo. Pode ser que a saúde seja ligada às relações. E será que eu estou disposta a rever o modo como eu me relaciono para que a saúde também esteja presente nos relacionamentos? Então vejam que é muito amplo. Então protagonismo é mudança.
Estás disposto a mudar? Estou, eu mudo. Né? Mas algo para a gente fechar esse nosso entendimento a respeito dessa parábola tem a ver com atitude. Porque Jesus faz uma pergunta e esperando também uma ação. Então, protagonismo e atitude. Eu me levanto. E é muito interessante porque Jesus convoca ele a se levantar. Jesus não o ergueu do solo, do chão onde ele se encontrava. Por que será? Porque de fato confiava na força, na capacidade que residia dentro daquele homem, assim como ele confia na força e na capacidade que residem no nosso interior. E ele espera de todos nós uma contrapartida como esperava daquele homem. Então eu me levanto. Queres tornar-te são? Quero. Assumo e levanto para poder receber, para poder me apropriar deste novo momento da minha vida. Então só assim eu vou ter mérito pela minha transformação. E era isso que ele desejava do enfermo, não é? A contrapartida para ter mérito, para contribuir com a sua própria transformação. E é isso que a gente precisa pensar. Muitas vezes nós queremos mudanças, não fazemos os esforços e ainda queremos créditos que não são nossos direitos, porque nós não fomos lá conquistar aquilo. E cada um sabe, né, do momento que vive, dos esforços que vem empreendendo para alcançar as transformações que precisam na sua vida. Gostaria de ir concluindo essa nossa fala, voltando de novo a Leon Denis, quando ele fala dessa faculdade soberana, que é a vontade. E ele diz assim: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que há nele, talvez ficasse deslumbrado com isso. Em vez de se acreditar fraco e de temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar o futuro. Olha que convite ao protagonismo. Leon Denis nos falando, se nós soubéssemos da extensão dos recursos que temos, né, a gente não ia se acreditar fraco, de jeito nenhum. Nós utilizaríamos a nossa força para construir o nosso futuro. Por isso que ele coloca a vontade como uma faculdade soberana. Então, a minha fala de hoje é para que a gente possa recordar este convite de Jesus ao protagonismo. Levanta-te e anda é autorresponsabilidade, é vontade, mudança e atitude. Então, se Jesus nos indagar, ou até mesmo a vida, as circunstâncias do nosso cotidiano, do nosso percurso aqui nesta reencarnação, nos indagar, queres tornar-te são? Que possamos ter condições de dizer, eu quero, eu assumo, eu mudo, eu levanto. Agradeço a oportunidade que nos foi concedida e espero ter contribuído de alguma maneira para que vocês tomem posse da vida de vocês, se autorresponsabilizando pelo percurso de vida aqui na Terra, por essa oportunidade maravilhosa, abençoada que é a reencarnação. Muita paz em seus corações e até uma próxima oportunidade.